A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário, deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Reencarnação de Allan Kardec, o anjo poderoso do Apocalipse. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim desta semana veste o coração a Bezerra de Menezes, um espírito que teve vidas lá no passado, foi pai de Moisés, lá no Egito, mais tarde foi um dos grandes profetas de Israel, o profeta Isaías, que teve grande participação na feitura da Bíblia. Quando Jesus veio lá na Palestina como verbo modelar e modelador, foi o apóstolo Lucas, o médico. E mais tarde, aqui no Brasil, teve a encarnação como Bezerra de Menezes, reconhecido por todos os espíritas como o Kardec brasileiro. Vamos a mais uma leitura do condensado, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, a oração de Bezerra de Menezes tem mais de 53 anos. O Espírito da Verdade avisa. Faz mais de 53 anos que Oswaldo Polidoro escreveu a oração a Bezerra de Menezes, e grandes benefícios tem produzido. A oração dos apóstolos, da Maria Madalena e dos pretos velhos e muitas outras, produz evocações produtoras de grandiosos feitos, por parte de anjos ou espíritos de Deus, socorristas ou servidores. Entre os livros de muitas páginas e livretos menores, Oswaldo Polidoro escreveu para cima de 400 ou 500, e todos versando de ordem divina, verdades bíblica e profética, as divinamente inconfundíveis. Um dos livros, o livro dos livros, é Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, o que Deus só veio a prometer no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Todo esse glorioso messiânico trabalho, de ordem divina, o que divinamente objetiva é fazer conhecer o divino documentário bíblico profético. No porvir, quem pronunciar o nome de Deus irá fazê-lo com total respeito. Mensagem do dia 21 de 1 de 1989. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, e etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médios e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias,
e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estude bem os textos, porque, antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. E assim desejou, quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo, depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia,
há outro discernimento dos espíritos, há outras línguas diversas e há outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Deus é o Senhor da justiça, dos dons espirituais, da lei moral inderrogável e dos santos espíritos, e não seus relativos enviados, falhos e omissos. Sejam, entendam, fiéis a Deus, de onde saíram e para onde retornarão em plenitude. Deus enviou o profeta Elias para restaurar tudo e entregar o prometido em Apocalipse 14, de 1 a 6. E a justiça divina, a apocalíptica vara de ferro, fará com que venham a respeitar o desígnio divino, custe o que custar, doa quem doer. Porque essa divina doutrina ensina a ficar com o princípio, ó Deus, sua impoluta justiça, seus divinos dons distribuídos a seus filhos, seus inderrogáveis 10 mandamentos, e seus anjos ou espíritos mensageiros, agentes em todos os reinos da natureza, e também entregadores de ensinos e graça aos que peregrinam pela reencarnação. Porque tal divina doutrina, se não tivesse sido atraiçoada pela besta apocalíptica, teria produzido a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. E como foi previsto que a besta atraiçoaria a divina doutrina de comportamento, também foi previsto que antes de findar o segundo milênio, viria as seguintes punições, seguintes terríveis punições. A besta apocalíptica é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mateus, capítulos 24 e 25, Apocalipse, capítulos 17, 18, 19 e 20. Entendam que até Jesus, Deus entregou o código de comportamento, não tudo, obrigando Jesus a vos dizer: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Dizer que a Bíblia ficou completa é obra de mentirosos, de no mínimo ignorantes, sejam clericais ou outros quaisquer. O Evangelho eterno de Deus, total, não falho ou omisso, Deus só veio a prometer no Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas contém a seguinte sagrada síntese: princípio, ó Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Cristo e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem.
carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria, com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Entendam o que Deus entregou por Moisés e Jesus foi para ter fiel cumprimento, não para caducar. E o que prometeu por Isaías capítulo 11 foi para não ter fiel cumprimento? Estudem e viva a oração dos divinistas, dos fiéis a Deus, a quem ensina a não colocar Deus abaixo de quem quer que seja. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais, propositalmente, vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Porque, como adverte o sermão profético do Apocalipse, de tudo quanto atraiçoe o desígnio divino, as verdades bíblicas e proféticas, não ficará resto algum. Quem mereceu por vir, viverá como Deus aponta em Isaías capítulo 11. Assina o boletim Oswaldo Polidório, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos que nos acompanham com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai Divino apresentados mensalmente. Pedimos que acompanhem e assistam os vídeos até o final. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim. Que Deus pague a todos.